Meu amigo Márcio França, o governador João Dória quer gastar 1 bi com deputados federais, enquanto já se viu uma excrescência de um fundo partidário de 6 bi, né, que nós temos por aí, para eleições, num país doente e sem emprego. O que o senhor analisa do governador João Dória querendo gastar 1 bi e ainda querendo se justificar? O João Dória parece que ele perdeu completamente o limite da razão de entender o que é ser governante e acha que o povo simplesmente aceita tudo o que ele quer, acha que o establishment aceita tudo o que ele quer, e se pudesse, se fosse no tempo do Egito, ele ergueria uma pirâmide num ponto bem alto aqui de São Paulo, em homenagem a ele mesmo. Agora, isso tudo tem que ter uma parada, né? Não há mais limite para essa gastança pública, ao invés de fazer uma reforma administrativa, uma reforma política que torne as contas públicas auditáveis e, obviamente, adequadas a um período de pandemia que arrebenta com a economia e que leva os nossos cidadãos brasileiros, quase 1 bilhão de pessoas, 1 milhão de pessoas mortas, né? Já chegamos a 600 mil pessoas mortas. Quantos outros morreram pela fome nesse país? E essa gastança que continua com a eleição e tipo assim, eu vou gastar e acabou. Márcio, bom dia. Bom dia, Datena. É sempre muito ruim, né, que a gente tenha... O governo de São Paulo sempre foi um exemplo, né, para o Brasil, assim, do ponto de vista do que é institucional. Os deputados têm legalmente as emendas que eles têm direito. O que a Folha fez hoje, parabéns aos jornalistas, né, se for a fundo vai encontrar aí também os prefeitos que mudaram de partido agora, que foram vários, né, dezenas de prefeitos que mudaram de partido nesse período, evidentemente, né, salta aos olhos que, se você olhar as emendas que foram para essas cidades, isso nada mais é do que um abuso do poder político, né, porque você usa o poder que você tem do Estado e usa o recurso público para fazer as pessoas se transferirem para o seu partido, porque tem essa história da prévia para a eleição de presidente, essa coisa dos deputados federais que tem hoje aí, é uma espécie de orçamento oculto, né? Um orçamento oculto é um orçamento que ninguém sabe, que não está devidamente publicado. A Folha teve que fazer hoje um aparato a partir de documentos no papel, assim, sem ter tudo eletrônico. E evidentemente que é esquisito. O governo de São Paulo é todo eletrônico, todo digital. Por que esse assunto está todo em papéis, né? Só pode estar em papel porque não queria que as pessoas soubessem, que não queria chamar atenção. Enfim, um escândalo, né? Uma espécie de mensalão paulista, né? Um mensalão paulista para cooptar parlamentares, enfim. Claro que os parlamentares, olha, você quer mais 5 milhões para a sua base eleitoral, enfim, ou quer mais 10 milhões, o sujeito acaba aquecendo e ele fica com a sensação de que ele compra, aluga as pessoas. Agora, se fosse com o dinheiro dele, aí não teria problema, pelo menos assim a pessoa é venal ou não é venal com o seu dinheiro. Agora, com o dinheiro que é público, que pertence a todos os paulistas, que pertence aos seus adversários, porque o dinheiro que está lá no governo do Estado pertence a todo mundo. Então você não pode fazer nada que não tenha publicidade adequada, porque isso, na verdade, se transforma numa improbidade administrativa de alto grau, né? Porque se competisse ao governante distribuir como ele quisesse os recursos, sem precisar passar publicamente para que as pessoas pudessem fiscalizar, evidentemente que é uma coisa atrasada, né? Como você usou a expressão aí do Egito, mas enfim, as coisas atrasadas. E por muito menos caçaram presidentes da República, enfim, quer dizer, então, nós estamos falando de R$1 bilhão, significa que todo paulista, né, todo cidadão que nasce em São Paulo, está contribuindo aí com R$25 mais ou menos para que ele pudesse fazer isso, porque nós somos 40 milhões vezes R$25 para dar os tais R$1 bilhão, porque ele resolveu fazer por conta dele, ou enfim, como diz a matéria da Folha, né, sem publicidade adequada, guardada numa caixa de papelão, né? E se eu disse, né, isso é só os assuntos dos deputados. Se forem atrás da história da mudança dos partidos dos prefeitos, vão encontrar outra confusão, certamente, porque não é normal, né, Datena, que num período como esse, 60, 70 prefeitos de partidos diferentes, todo mundo resolva ir para o PSDB.
A troco do quê? É porque está tendo aquela história da prévia para a eleição de presidente da República e tem lá um sistema que os deputados votam e os prefeitos votam, enfim, com peso maior, né? Então, todo mundo sabe aí, lá no bochicho do palácio, né, que o pessoal chama de bate-caverna, porque está tudo pintado de preto lá, e lá no bochicho é o seguinte, ó, muda, vem para cá para poder votar na prévia, né, e aí você transfere para cá o prefeito, o vice-prefeito, os deputados, enfim, tudo por conta dessa prévia. Agora, o que nós, paulistas, temos a ver com essa história de prévia tucana? Quer dizer, eles que decidam lá quem que eles querem para presidente da República. Enfim, o dinheiro de São Paulo, do povo de São Paulo, não deve entrar nessa história, porque se você quer ser candidato pelo seu partido, você que faça lá a maneira que o partido entender. Se você não se sente contente, você saia do partido, né? É mais uma coisa dura, porque nós estamos passando por um ano muito duro, todo mundo muito apertado, as pessoas comendo osso, né, porque não tem carne, né? É uma coisa assim. Eu vi uma menina outro dia falando que o sonho dela era que galinha botasse bife, porque ela não aguenta mais comer ovo. Então, com toda essa miséria, a gente vê que algumas pessoas podem dispor de R$ 1 bilhão, né, que é muito mais do que, por exemplo, fecharam os bons pratos no final de semana. Fecharam os bons pratos à noite na sopa que a gente tinha criado lá para criar a sopa para as pessoas mais pobres, num frio desse aqui. Porque não tinha 80 milhões de reais. Agora você descobre que tem R$ 1 bilhão que está saindo pelo ralo de outras maneiras assim, menos institucionais, eu diria, né? É claro que todo mundo fica revoltado aqui em São Paulo. Olha, eu nunca fui muito bem visto pela Folha de São Paulo, mas sempre elogiei a Folha de São Paulo pelas matérias que fez, pelos profissionais que tem. Mas por que você toma pau da Folha de São Paulo, ou da Atena, e de repente elogia a Folha de São Paulo? Porque eu tento ser um cara justo. Tá? Não é porque tem gente que não gosta de mim em determinado órgão de imprensa que eu não vou ser um cara justo. Os repórteres da Folha de São Paulo, os articulistas da Folha de São Paulo, tem repórteres e articulistas da Folha de São Paulo extraordinários, tem repórteres investigativos extraordinários. Tá? A instituição Folha de São Paulo é uma instituição que sempre foi respeitada. Isso não se deve a fatos ou a reportagens ou a comentários publicados sobre mim, que eu tenha que desvirtuar a minha condição de leitor da Folha há muito tempo. Inclusive contestei o próprio Bolsonaro quando ele disse que não acreditava em pesquisa do Datafolha. Eu disse que acreditava. Quando ele disse que realmente não acreditava nas reportagens da Folha, eu disse que acreditava, porque desde menino eu leio a Folha de São Paulo e sempre respeitei os articulistas, repórteres da Folha de São Paulo, e parabéns mais uma vez a essa reportagem feita pela Folha de São Paulo, que demonstra que é um jornal que procura a verdade, a liberdade acima de tudo. Fora isso, faltou colocar isso, mas fora isso, o Agostinho fez uma colocação aqui dizendo que achava o Dória mais inteligente por causa daquela aglomeração que ele fez no Palácio com a reunião de prefeitos que não queriam estar lá, muitos não queriam estar lá, foram lá para mendigar verba, porque senão ele não dá. Não é? E aí o Dória vem e diz que o presidente da República é negacionista, e é mesmo, negacionista e assumido, só que ele faz uma reunião hiper negacionista. Ele vai para Miami depois de fechar o estado de São Paulo, ele vai tomar sol no Rio de Janeiro, quando na realidade já variantes começam a circular, inclusive a variante Delta, num hotel de luxo e sem máscara. Agora, eu discordo do Agostinho quando o Agostinho diz que o Dória não é inteligente. Não é que ele não é inteligente, é que ele acha que ele é Deus e que ele pode tudo. E eu acho que ele vai começar a perceber que não é bem assim. Não, Márcio, pelo menos essa é a questão natural da coisa. Inteligente ele é, só que ele acha que ele pode mais do que ele pode. E talvez o fato de você sabe, o poder é meio inebriante, né? Ele é igual álcool. Se você tomar em excesso, você começa a se sentir super poderoso. O pessoal fica chamando ele de Superman e tal, por conta da questão lá o governo de São Paulo é um governo que tem muitos recursos. Então ele acha que vai ligar para a empresa lá, para o dono da empresa, para o diretor da empresa, e tem muitas que ele conseguiu, né? Meio que enquadrar. Às vezes tinha crítica ou tinha alguma coisa que era para
reclamar do governo, ou para falar mal do governo, no sentido de fazer o exercício da imprensa. E aí ele liga lá para o editor ou liga para o chefe e meio que proíbe. E a pessoa, então, às vezes não tem tamanho, fica enquadrada, porque o editor fala, olha, quem está anunciando aqui é a Sabesp, quem está anunciando é o governo de São Paulo, são as agências do governo de São Paulo, e como o Bolsonaro cortou a publicidade, então é o que sobrou para a gente, pelo amor de Deus, não arrume encrenca com ele e tal. E, olha, você veja bem, Datena, do ano passado para esse, nós tivemos aumentos de ICMS, do imposto que o governo cobra, né, o imposto estadual, de praticamente todos os produtos, né, todos, inclusive hortifruti, vacina, remédio. Em alguns casos, que foi, por exemplo, automóveis usados, chegou a mais de 100% do aumento de ICMS, e foram poucas as matérias sobre esse assunto. Uma só redução foi feita, que foi a redução do combustível do avião. Só nesse caso do ICMS do combustível de avião, do querosene, a redução impactou em menos 500 milhões de receita para o governo de São Paulo. 500 milhões de reais por ano a menos, né? E evidentemente que combustível de avião não era para ser uma grande prioridade, era melhor então ser para reduzir ICMS, reduzisse o combustível dos ônibus, né? Para reduzir a passagem da população mais simples, ou da comida, enfim, da cesta básica, das coisas que são mais necessárias, da luz e da água dos comerciantes que tiveram seus negócios fechados ou praticamente destruídos aí durante a pandemia pelos fechamentos equivocados, em horários tortos, mandar a pizzaria abrir de manhã cedo, enfim, quer dizer, tudo que podia ser feito de errado foi feito nessa atrapalhada, nesse negócio de atrapalhada de abre e fecha, enfim. E não houve ajuda. E, de repente, houve uma ajuda muito grande para as empresas de aviões, de aviação, que são só 3 grandes no Brasil, né? As 3 grandes aqui, naturalmente, foram as grandes favorecidas, enfim. E por tudo isso, você vê que, para efeito de impacto, não foram grandes os impactos na imprensa. Então, ainda bem que tem bons jornalistas, grandes jornalistas, que conseguem furar esse bloqueio, né? Porque esse jeito de você fazer as coisas e ainda mandar pelo chefe, o outro fala, olha, ameaça ele lá que se sair a matéria, porque já basta na TV Cultura, né? Que as empresas estão sendo contratadas na TV Cultura, que é uma TV que pertence ao governo do Estado e, portanto, é com dinheiro público, e você percebe claramente que as pessoas de oposição não são convidadas para ir lá, né? São mais as pessoas que pensam parecidos, enfim. Então, nós em São Paulo, nós estamos acostumados com o institucional, né? Com segunda-feira é segunda, quinta é quinta. Não tem truque, né, Datena? Aqui São Paulo ajudou a conduzir o Brasil, né? São Paulo sempre foi uma liderança no Brasil e dessa vez nós acertamos nosso relógio ao contrário, né? Nós acertamos sendo conduzido aí por essa história nacional. Ficou esse bate-boca dele com o Bolsonaro, que, para efeito de quem é paulista, é muito pouco útil, né? Porque, no fundo, qual é a utilidade para a gente se ele vai ser candidato a presidente da República ou não? E, em especial, o que nós temos que ver com isso? Quando chegar na hora certa lá na frente, ele que renuncie e saia candidato, que já é uma coisa errada, porque se você pensar bem, ele foi eleito para exercer 4 anos. Então, quando você assume um compromisso por 4 anos, o certo é você cumprir os 4 anos. Não é você renunciar antes, né? Do mesmo jeito que ele fez na prefeitura. Mas é o estilo dele, como você falou, tipo tem aquele gibi que era famoso eu me lembro era Riquinho, que chamava, um garoto loirinho, assim, que ele mandava em tudo, que podia mandar tudo e tal, só que às vezes escapa um aí e faz uma matéria mais dura. Esse caso especial, a gente está aguardando muito aí que os órgãos de fiscalização do governo do Estado, do governo federal, porque certamente também tem verbas federais aí, que tomem as providências, né? Porque é um escracho para todos nós em São Paulo dizer o seguinte: como é que alguém pode competir comigo para o mesmo cargo se ele pode mexer com o dinheiro público e eu não posso, né? Se ele pode... faça uma consulta, né? Peça para alguém fazer uma consulta, esses mesmos jornalistas, quanto é o gasto de aeronaves que está sendo feito, a aeronave locada pelo governo de São Paulo ao longo desse período. Então, assim, isso não quer dizer que a gente não reconheça os méritos, mas o dever de todo mundo é poder fiscalizar, né? Poder demonstrar, até para que você pudesse demonstrar que você está certo, né? Nesse caso especial, ele teve a chance, porque o jornalista foi lá perguntar para ele: governador, por que o senhor está utilizando esse recurso aqui para pagar a emenda de deputado? Emenda não, né? Um orçamento oculto aqui. E ele falou que não ia dar satisfação, que
Isso aí era que ele não tinha que dar satisfação sobre esse assunto, né? Em outras palavras, ele disse isso, né? Ora, se o dinheiro é público, ele tem que dar satisfação, porque ele que pode mexer com o dinheiro dele, mas com o dinheiro que é público, ele tem que dar satisfação. Foi o que ele disse a mim, você não é médico. Eu falei, você também não é, só que eu ouço médico e você não ouve médico. Você, quando o médico diz para você não fazer isso, você faz o contrário. O que ele disse a mim naquela entrevista. Ficou clássica. Você não é médico. Eu falei, você também não é, Mané. Mas você não ouve médico, eu ouço. E não sou governador de São Paulo. Se ele tivesse ouvido mais médicos durante a pandemia, ele teria evitado de fechar mais em períodos errados e quebrar mais gente como ele quebrou. Mas trazendo para o âmbito estadual, como você diz, é claro que é operação casada, né? Você está fazendo parte de uma chapa, que é poderosa, com o Alckmin, puxada pelo Kassab aqui em São Paulo, que tem chances de quebrar esse poder do PSDB aqui em São Paulo. Agora, se ele está fazendo para ele, né, nas prévias do seu partido, é claro que se estende a quem se apresenta como candidato dele, que é o vice dele, o Rodrigo Garcia. Isso é operação casada. E aí afeta o Estado de São Paulo diretamente, não? Assim, é muito claro assim, que aqui em São Paulo você tem o institucional, não tem como você fazer assim, mas porém eu pego o dinheiro que é público e vou transferir prefeitos de uma cidade para outra, oferecendo para eles muito mais recursos do que eu ofereço para os outros. Isso não é correto, isso tem um nome, está tipificado no Código Eleitoral como abuso do poder político. É sujeito à cassação e à impossibilidade da pessoa ser eleita e todos os que foram favorecidos por esse tipo de iniciativa, né? É abuso de poder político, não tem outra explicação, né? Agora, é preciso que as pessoas, como eu falei, o que levaria 10% dos prefeitos de São Paulo, do estado de São Paulo, a ficarem migrando de partido em 30 dias, a troco do quê? Só tem uma explicação, é que eles receberam pressão do governo, dizendo, olha, seria importante se você nos ajudasse e tal, aos amigos tudo, né? Esse tipo de coisa não combina, né? Não tem a ver com o Estado institucional, e muito menos no caso dele, que foi um rapaz que foi eleito para governador dizendo que ia fazer a nova política, o novo político, a nova política. Isso não tem nada de novo, né? Isso é exatamente o mais velho de tudo. Ou seja, você cooptar a pessoa usando o recurso público é uma coisa que tem tudo a ver com a velha política, né? A nova política, cada um que decida como quiser, vai na urna lá e vota, né? Quer dizer, a pessoa tem o direito de poder se expressar e que se você quiser usar o seu recurso, já não pode hoje em dia. Agora, se você quiser usar o recurso público, é muito pior, né? É lamentável, mas assim, nós vamos ter, a partir dessa denúncia, várias outras, vão ver aí que vai acontecer várias coisas assim. Para encerrar, eu já conversei várias vezes com o Márcio, politicamente falando, tivemos perto de fazer dobradinha juntos, com ele na cabeça, ou vice-versa e tal. A gente já conversou muito, o Márcio é um cara que eu considero um articulista político, um político de primeira qualidade. Aí muita gente diz assim, mas o Datena na última hora cai fora. Por que eu caí fora? E se eu cair fora de novo, eu quero que se exploda o que é que pensem de mim. Mas é que de vez em quando eu acordo com esse tipo de notícia, me dá ânsia de vômito. Me embrulha o estômago de saber como a política é nojenta em qualquer lugar do mundo. O Churchill já dizia que se o povo soubesse como é feita a política e a salsicha, a situação ficaria bem clara. Não ia ninguém votar. E se tivesse voto livre, ninguém ia lá votar. E eu sinto nojo de vez em quando da política e estou sentindo nojo de novo da política. Então, se de repente eu tomar alguma decisão de última hora, não estranhe, mas dessa vez eu vou, porque eu me lembro do Platão. Platão já dizia lá atrás, né, um dos grandes pensadores da democracia, começou lá atrás com Aristóteles, Platão, os gregos, né? Platão já dizia, se você tem interesse em entrar na política e não entra, você simplesmente é governado normalmente pelos maus, pelos canalhas, pelos corruptos, pelos caras que utilizam o dinheiro público
Então, se você não entra na política, quem governa é o mal. Mas eu tenho um nojo, às vezes, de acordar e ver esse tipo de notícia que o cara quer distribuir 1 bi só para deputados, inclusive deputados federais. Isso é nojento, como tenho nojo de ver o presidente Jair Bolsonaro distribuir 30 bilhões para o chamado Centrão. Tenho nojo de ver esse tipo de notícia e às vezes eu tenho nojo de um dia participar disso aí. Mas dessa vez eu acho que tem um remedinho para diminuir o enjoo e aí eu gostaria muito de entrar na política para olhar na cara desses caras e não ficar utilizando o microfone, porque esses caras não estão nem aí com o que você fala em microfone, ficam alarmados às vezes, mas acham que você é um grande imbecil e que não tem interferência. Queria jogar no campo desses canalhas que se acham acima do bem e do mal. É por isso que eu tenho vontade de entrar na política e olhar na cara deles e partir para cima deles com a lei na mão, com a Constituição na mão, com o povo na mão. Márcio, bom dia, obrigado. Fique com Deus. Obrigado, aí. Datena. Um abração aí para você, saúde para todos nós aí, um abração. Abraço.